Daniel, capítulo de número 8, quantos acharam? Graças a Deus. Diga, o meu Deus responde. Diga de novo, meu Deus responde. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. O que diz lá? Clama a mim e responder-te-ei. Nosso Deus é um Deus de respostas. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, e eu quero com essa meditação desta tarde, transferir isso a você. Nosso Deus é um Deus de respostas. Nosso Deus não nos deixa em um caminho escuro. Nosso Deus não nos deixa perdidos na vida. Se você está perdido em alguma área da sua vida, eu quero te dizer, Deus vai te direcionar. Se você está olhando para uma situação e você não consegue compreender, eu quero te dizer, o nosso Deus vai trabalhar com você e você vai compreender. Deus não deixará você no escuro. Deus não deixará você enganado. Nosso Deus responde. Nosso Deus instrui. Nosso Deus dá sabedoria. Nosso Deus dá entendimento. Nosso Deus traz revelação. Quantos acreditam nisso? Tem coisas da sua vida que você não está entendendo, Deus pode explicar. Tem caminhos que você não consegue discernir por onde é, qual a saída, e Deus está dizendo, eu vou te explicar. Quem recebe essa palavra hoje? Observe comigo Daniel capítulo de número 8, verso de número 15 em diante. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. Marque isso, busquei entendê-la. E eis que me apresentou diante um como a semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, marque a palavra entende. Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. 19. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Amém? Aleluia. O que eu entendo é que os dias finais serão dias, ou são dias, talvez já estejamos neles, de difícil compreensão. A Bíblia diz que Daniel é uma das figuras mais inteligentes da Bíblia. Daniel foi dotado de muita sabedoria. Amém? Daniel é um dos personagens mais inteligentes da Bíblia. No livro de Ezequiel, no capítulo número 28, verso 3, Ezequiel é referência de sabedoria. Daniel é uma referência de sabedoria. Porém a Bíblia diz que quando Daniel teve a visão dos últimos dias, ele não conseguiu compreender. Um homem dotado de sabedoria, que em um determinado concurso público da Babilônia, prestando concurso, ele foi 10 vezes mais sábio que os que concorriam com ele, cheio de um espírito de sabedoria, preparado, mas a Bíblia diz que quando ele teve a visão dos últimos dias, ele não compreendeu. O que me leva a entender que os últimos dias são dias confusos, de difícil entendimento. Quando a gente olha tudo que acontece no mundo ao nosso redor hoje, eu tenho uma palavra para você. Só a sabedoria de Deus para nos esclarecer. Só a sabedoria de Deus para nos esclarecer. Quando eu começo a tentar compreender a vida que cerca a gente percebe só a sabedoria de Deus.
Como criar um filho, uma filha, num mundo onde o gênero masculino e feminino já não é mais definido? Como falar sobre família em uma geração onde casamento é descartável? Como falar de temor, de fé, de Deus, num ambiente como o que a gente vive? Só a sabedoria de Deus. Só Deus para nos dar essa sabedoria. Só Deus para nos dar essa graça. Como criar seus filhos, como sustentar seu casamento, como ser um homem honesto, como continuar sendo um cristão, vivendo os valores da fé em Cristo em um mundo distorcido, corrompido. Algumas palavras me saltam aos olhos e acho que vale a pena a gente marcar ela aí na Bíblia. Isso vai ajudar você a fazer um exercício de meditação. Verso 15, marque as palavras: busquei entendê-la. Busquei entendê-la. Verso 16, marque a palavra: e ouvi, e ouvi, e ouvi. Verso 17, marque a palavra do anjo para ele quando diz: entende, entende. Verso 19, marque a palavra: eis que te farei saber. Estas 4 palavras me fazem pensar. Busquei entendê-la, havia uma busca por entendimento. Ou seja, são coisas complicadas de entender, mas se houver uma vontade de entendimento, você vai entender. Quem me entende? Nós vivemos em dias complicados de entender, mas se tivermos desejo e vontade de entender, nós vamos entender. Deus vai esclarecer quem buscar, amém? Deus vai esclarecer quem buscar. Clama a mim e responder-te-ei. Levante a mão e diga: Deus vai esclarecer quem buscar. A segunda que marcamos aqui é ouvir. Ouvir. Irmãos, dê ouvidos ao que Deus está falando. No livro do Apocalipse, por 7 vezes, ao final de cada carta, Jesus repete: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele repete por 7 vezes. Deus está falando. Deus está falando. É interessante que das 7 cartas, todas elas são direcionadas ao mensageiro da igreja. Todas as 7 cartas são direcionadas ao mensageiro da igreja. O anjo da igreja, o mensageiro da igreja. Querido, Deus tem colocado mensageiros na igreja. Deus tem colocado anjos na igreja. E Ele está dizendo para nós no verso de número 16, com uma palavra aplicada: ouvi, dê ouvidos, escute. Quem ouve a palavra, Deus trabalha. Quem ouve a palavra, Deus ilumina. Talvez a vida está complicada de ser vivida, porque temos dado pouco ouvidos ao que Deus tem falado. Mas deixa Deus falar e Ele vai iluminar o seu coração. A terceira palavra que marcamos aqui é entende. Ou seja, buscou, ouviu, medita no que você está ouvindo. Compreende? Abre o teu entendimento. Abre a cabeça. Procure conhecer mais. Minha filha me fez uma pergunta essa tarde: pai, sobre isso, o que o senhor diz? Eu falei: filha, é isso. Ah, mas tem gente que fala assim. Eu falei: mas tem gente que tem uma cabeça diferente, minha filha. E muitas pessoas até querem saber, até vêm ouvir, mas não procuram exercitar o entendimento. Agora a palavra que enche o coração, a quarta e última dela, verso 19: eis que te farei saber. Eis que te farei saber. O Espírito ensina. A unção de Deus nos ensina, está escrito.
O Espírito Santo nos ensinará. Jesus diz que quando nós formos questionados, não devemos nem nos preocupar, porque o Espírito Santo vai pôr palavra na nossa boca. O Espírito Santo tem a capacidade de nos aperfeiçoar. A Bíblia diz lá em Atos 3 e 4, que quando Pedro e João estavam falando diante do Sinédrio, a Bíblia diz que os homens ficavam maravilhados, e diziam: esses homens não estudaram, esses homens são semi-analfabetos, como eles podem falar com tanta sabedoria e conhecimento? É porque o Espírito de Deus, é porque o poder de Deus estava ensinando, estava instruindo. E eu quero liberar essa palavra aqui: Deus vai derramar espírito de sabedoria sobre nós. Isaías fala sobre os 7 Espíritos do Senhor, e a Bíblia fala: Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento. Deus vai te derramar isso sobre a igreja. Quantos acreditam? Levante sua mão e diga: Deus me fará entender. Levante de novo e diga: Deus me fará entender. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Aleluia! Agora, quais os caminhos pelo qual Deus pode nos fazer entender? Quais os caminhos pelos quais Deus pode nos fazer entender? Capítulo 9 do mesmo livro. Quantos querem crescer no entendimento? Vamos lá. Verso número 2. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Eu, Daniel, entendi pelos livros. Por onde Deus vai começar a abrir o nosso entendimento? Começa a ler a Bíblia. Começa a ler a palavra. Eu entendi pelos livros. Para compreender o tempo que ele estava vivendo, ele recorreu aos livros. Para entender o tempo que nós estamos vivendo, vamos recorrer aos livros. Ao livro de Deus. Eu sei que a nossa cultura, infelizmente, o Brasil não é um país que incentiva a literatura. Eu não cresci numa família de incentivo à literatura, e a grande maioria dos brasileiros não cresceu numa família de incentivo à leitura. Mas ainda assim, nós somos o povo de um livro. Eu quero aqui cancelar sentenças e maldições na sua vida, para dizer assim: ó, eu não consigo ler, eu não tenho graça para ler, eu não tenho paciência para ler. O Espírito de Deus vai te ajudar nisso. Você vai mudar a sua mentalidade com respeito a isso. Você vai mudar a sua mentalidade com respeito a isso. Deus está aqui hoje para ministrar seu coração e dizer para você: é pelos livros, pelas escrituras que você vai aprender. As escrituras são nossa primeira fonte de informação, de inspiração e de sabedoria. As escrituras de Deus são a nossa primeira fonte. Jesus, em João 5,39, disse assim: olha, vocês erram por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, Ele está nos desafiando a conhecer as escrituras. Quando os homens o desafiavam, ele dizia: observe as escrituras, elas é que testificam de mim. Eu quero te dizer, este livro é poderoso. Ao lê-lo, ele vai provocar algo diferente na sua vida. Leia 3 versículos antes de sair do trabalho. Leia um capítulo da Bíblia no seu horário de almoço. Leia uma história bíblica uma vez por semana. Eu não sei, mas deixe que este livro comece a fazer parte da sua vida. Quem pesquisa no livro vai encontrar entendimento. Quem abre o seu coração para a leitura não está no escuro. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Eu quero desafiar você a ler a Bíblia. Eu quero desafiar você a buscar nas escrituras. Deus vai se revelar a você.
Eu quero aqui hoje dizer que todo espírito que está em você que rejeita a leitura, eu quero aqui hoje dizer que tudo aquilo em você que muitas vezes se torna preguiçoso para ler, que me torna preguiçoso para ler por uma questão cultural ou de hábito, que Deus reformule o nosso hábito hoje aqui, e que nós possamos encontrar consolo nas Escrituras, sabedoria nas Escrituras, inspiração nas Escrituras, poder de Deus nas Escrituras. Este Daniel disse assim: eu entendi pelos livros. Aleluia, aleluia. Ainda no verso de número 2 ele cita que livro? Eu entendi pelos livros, pelo número de anos de que falou o profeta Jeremias. Jeremias era um profeta contemporâneo a Daniel. Ou seja, Daniel conheceu Jeremias como um pregador. Nós conhecemos Jeremias o livro. Ele conheceu Jeremias, o pregador. Segunda fonte de instrução. Primeira, livros, a literatura, as escrituras. Segundo, Deus sempre vai colocar um pregador no nosso caminho. Deus sempre vai colocar um pregador para falar o que a gente precisa ouvir. Não o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. Você sabe que Jeremias foi um pregador que ninguém queria ouvir? Você sabe que Jeremias foi um pregador que ninguém aceitou ouvir? Você sabe que Jeremias foi um pregador que ninguém quis dar ouvidos? Que havia rejeição à pregação de Jeremias? Mas ainda assim, ele era o homem que Deus havia levantado para pregar. Ele era o homem que Deus havia levantado para falar. Ai, como eu fico feliz quando alguém vem e me conta assim: bicho, eu ouvi sua palavra, deu uma raiva na hora que o senhor estava falando. Aí eu falo: toquei na carne. E deu um negócio assim, eu falei: é isso aí, tocou na carne. Catucou, não tinha que catucar. Que o Espírito de Deus nos dê palavra, que o Espírito de Deus fale conosco. Segunda fonte, profetas. Profetas são vozes de Deus. Profetas são homens que Deus usa para colocar a palavra na boca deles. Todo rei em Israel que tinha um profeta para dirigi-lo, esse rei prosperou. Todo rei em Israel que teve um profeta para admoestá-lo, corrigi-lo, instruí-lo, inspirá-lo, esse rei foi para frente. A segunda fonte de não andar no escuro nessa vida é ouvir um bom sermão, escutar uma boa palavra. É por isso que o diabo coloca barreira entre você e o pregador. É por isso que Satanás coloca muitas vezes um desejo de não ouvir a palavra, preguiça de vir à igreja. Sabe por quê? Porque na igreja vai abrir a escritura e vai sair a voz profética. Quem ouve uma palavra não anda no escuro. Quem ouve uma palavra tem cura, tem milagre, tem sinal. Quem me entende, diga amém. A Bíblia diz que Deus não faria coisa alguma sem antes falar com os seus servos, os profetas. A Bíblia diz, meus amados, que Deus colocaria profetas que nos guiariam com a palavra. A segunda fonte de luz para esses dias de trevas é a pregação. A pregação é poderosa. A pregação lava a vida, lava a alma. A pregação transforma o entendimento. A pregação liberta a mente. A pregação tem um poder extraordinário. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, eu gosto de citá-lo. Ele dizia que Deus governa a sua igreja sob o trono do púlpito. São as palavras que Deus fala que Ele dirige a igreja. É pela pregação que a igreja toma rumo. É pela pregação que as coisas acontecem. Quando você prega sobre um assunto, pode acreditar, Deus vai liberar bênçãos daquele assunto. A palavra ela limpa, a palavra ela purifica. Paulo escreveu em Efésios 5 que nós somos lavados com a água pura da palavra, que Cristo nos lava com a água pura da sua palavra.
Quando você senta para ouvir a palavra que está sendo pregada, você pode nem perceber, mas tem um efeito espiritual. É como a água limpa que está correndo aqui na igreja, está lavando, está levando a sujeira, está levando a imundícia. Eu não sei se você pode acreditar, mas enquanto eu estou pregando aqui, muita sujeira está sendo mandada embora, muita tranqueira do diabo está sendo levada, muita limpeza está saindo. Quem já sentou na igreja, ouviu um sermão e saiu leve. Quem já sentou na igreja, ouviu uma palavra e saiu renovado. Sabe por quê? Porque a palavra pregada é água fresca que corre. E tem gente secando. Mas Deus está dizendo, Daniel está nos ensinando, no tempo de trevas, eu descobri entendimento, que eu fui para as escrituras e eu ouvi a palavra de um profeta. Aleluia. E na palavra do profeta ele estava conferindo nas escrituras. É interessante que ele conferiu a palavra do profeta nos livros. Aleluia. Terceiro, oração. Terceiro, oração. Verso número 3 diz assim, ó: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração, rogos, com jejum, saco e cinza. Qual a terceira fonte? Para sustentar em dias que a gente não tem clareza, não tem luz. Oração. Por que eu chamei você aqui para orar? Por que eu desafio você a orar? O que a gente pede para a igreja orar? Porque oração conecta a gente com Deus. Que oração sustenta a nossa alma. Que oração fala conosco. Está entendendo? O que Daniel foi fazer? Falei, vou ler o livro. Vou ver o que disse o profeta. E vou falar com Deus. Eu vou orar. Deus vai me esclarecer. Oração é luz. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, coisas firmes que você não sabe. É tempo de relacionamento com Deus. Ele vai colocar algumas coisas que ele fez aqui, e essa oração se estende por alguns versículos, mas é interessante perceber que ele louvou a Deus. A partir do verso número 4 você vê ele louvando a Deus. Ele dizia, orei e confessei. Ele está louvando, ele está confessando, ele está falando, ele está declarando. E isso está mudando o entendimento dele. Como é que a gente não vai andar em trevas então? Bíblia, pregação e oração. Se a gente colocar isso na nossa dieta, se a gente colocar isso na nossa dieta de verdade, nós vamos ser um povo que vai ter entendimento nesses dias complicados, nesses dias atribulados. O que me parece é que quando Daniel começa a buscar, ele está bem atribulado por causa do que viu. Mas o que me parece no texto, eu termino com isso, é que Daniel alcançou a revelação de Deus. Verso 21 ao 23 eu encerro dizendo assim: estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu, falou comigo, e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra, e entende a visão.
Eu encerro dizendo que você é amado de Deus. Você é amado do Pai. E o Pai não vai te deixar no escuro. O anjo voou até Daniel. A revelação veio até Daniel por um motivo: que ele é amado. Deus ama a sua igreja. Deus ama o seu povo. Deus ama a minha vida. Deus ama a sua vida. E se nós o buscarmos, Ele vai nos responder. A Bíblia diz que o amor nos faz prioridade no céu. A Bíblia diz que a ordem saiu e disse: vai, porque esse é amado. O amor de Deus nos põe em posição privilegiada. Você que veio aqui hoje, eu queria desafiar você a colocar na sua dieta espiritual a oração, a leitura bíblica e ouvir a palavra que Deus está trazendo. Sabe o que vai começar a acontecer com você? Esse Deus que te ama vai te esclarecer, vai te instruir, vai te inspirar. Quantos podem acreditar nisso? Para dias como este, eu lanço essa dieta para a igreja: Bíblia, palavra e oração. Deus vai fazer coisa grande. Deus vai trabalhar conosco. Deus vai nos ensinar a viver nos últimos dias. Somos amados de Deus. E é porque estamos debaixo desse amor que eu não vou temer o que está por vir, o que está por acontecer. É porque estamos debaixo desse amor que eu não vou temer. Quantos podem dizer amém? Fique de pé, nós vamos participar da ceia do Senhor, em nome de Jesus.